A paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus por mais uma vez nos encontrarmos para meditar na palavra de Deus. Eu quero hoje lembrar, junto com vocês, sobre as palavras do Senhor Jesus, quando ele ensina os seus discípulos a orar, e ele conclui a orientação que ele dá aos seus discípulos, dizendo as seguintes palavras, ou a declaração, ou orientação, em Mateus capítulo 6, versículo 13, a parte B do versículo que diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, há muitas coisas na Bíblia e também em nossa regra de fé, nossa prática de fé, que se torna uma rotina e a gente acostuma falar, acostuma às vezes até praticar algumas coisas e que na verdade não damos o devido valor, porque aquilo torna-se uma rotina diária ou uma teoria ou um formalismo. E nós estamos vivendo um tempo em que Deus está nos convidando a rever conceitos, a voltar a dar valor às coisas em que deixamos de dar valor. E pensando nisto, eu me lembrei de algumas coisas que nós falamos, que nós lemos, que nós fazemos na igreja, sem dar a devida atenção para isso, sem perceber o valor disto. E uma das coisas que a gente sabe ao longo dos anos se torna assim uma coisa sem muito sentido, é exatamente esta oração que Jesus ensinou. Nós aprendemos desde a infância orar o Pai Nosso. Os católicos rezam o Pai Nosso. Quase todas as pessoas conhecem o Pai Nosso. E é exatamente esse conhecer, essa rotina, essa prática que se torna uma coisa religiosa, uma liturgia, e sem um verdadeiro sentido, sem um verdadeiro valor. Mas eu quero chamar a atenção de você e da igreja exatamente para isso. Dizer que a oração do Pai Nosso, por exemplo, ela não perdeu o seu valor. Ela tem um sentido imenso para nós. Mas o que eu quero mesmo que vocês percebam, meus irmãos, é a finalização. Quando o Senhor Jesus, ele termina a sua recomendação, a sua orientação a respeito da oração, ele diz assim: vocês devem terminar depois disso dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória. É sobre isso que eu quero te chamar a atenção. Por que Jesus está dizendo isto? É porque não adianta orar, não adianta recitar uma oração sem reconhecer o valor daquela oração e sem reconhecer aquele a quem estamos orando. Então essa expressão de Jesus, essa recomendação que vocês digam, teu é o reino, o poder e a glória, não é somente uma frase, uma expressão de palavras para nós recitarmos, mas isto é na verdade uma declaração de fé. Toda vez que você orar, você tem que ter em mente o poder de Deus, a grandeza de Deus, a pessoa de Deus. E toda oração tem que ter o reconhecimento que Ele é o dono, o Senhor de todo o poder. Eu falei aqui há poucos dias sobre o poder que foi entregue a Jesus. Portanto, irmãos, a nossa oração só tem sentido, só tem valor quando a gente entende, a gente crê, a gente tem uma visão sobre Deus e sobre Jesus,
A gente lembra, reconhece que o poder é dele. É por isso que eu oro. Se eu não tiver isso em mente, não adianta orar. A oração torna-se uma reza, uma ladainha qualquer. Mas a orar, seja esta oração, seja uma oração que nós sentimos e vem em nossa mente, nós devemos ter o reconhecimento de quem é Deus, o que Ele pode fazer. Ao dizer, teu é o poder, eu estou reconhecendo, crendo que Ele pode fazer aquilo que eu estou pedindo. E se eu não crer, se eu não tiver este conhecimento, eu vou perder o meu tempo orando. Reconhecer que dele é o poder. Aí diz também, teu é o reino. O poder e o reino, isto é, o domínio, o governo é dele. Se você tiver esta mentalidade, você vai exercer sua fé. Na verdade, Jesus está ensinando isto para que os seus discípulos pudessem crescer na fé, ter confiança. Para você ter fé, primeiro você tem que saber em quem você tem fé. E a sua fé é em Deus, aquele que tem o poder é de Deus, o reino é de Deus, o domínio, o governo de Deus e a glória. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é o Deus da glória. Então eu oro crendo que Ele é o dono do poder, que Ele é o dono do reino e que Ele é o dono da glória. É por isso que por Ele eu vou alcançar também o que eu preciso. Eu não tenho como viver se não for pelo poder de Deus. Eu não tenho como alcançar nenhuma bênção, nenhum milagre, nenhum sucesso na vida se não for pelo poder de Deus. Até porque se for outro poder, não serve para nós. A igreja de Deus depende do poder de Deus. A igreja de Deus, ela pertence ao reino de Deus, ela vive no reino de Deus, mas precisa ter este conhecimento e esta fé. Fazer desta palavra algo real, vivo para nós, atual para nós. Não apenas uma frase para ser recitada, não apenas algo para ser dito e repetido, mas algo que faz parte da nossa fé. Isso é uma declaração de fé, uma declaração de confiança em Deus. E é pela fé em Deus que nós alcançamos a vitória. Portanto, quando você orar, lembre-se que Deus tem o poder. Dele é o poder. Você deve lembrar que dele é o reino. Portanto, se dele é o reino, seja feito a vontade dele. Ele faz o que ele quer. Que a nossa vida esteja entregue a ele e a nossa fé nele. Creiamos no seu poder, no seu reino, e sejamos participantes da sua glória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.